Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o 10º vídeo da nossa série 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. Sim, eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas estarei postando o restante dos vídeos nos próximos dias. Até porque a gente já tá com um prazo bem apertado, né? Hoje já é dia 29 e temos não necessariamente até o dia 31 para postar todos esses vídeos, mas eu gostaria de postar o restante deles até essa data. E hoje a gente vai falar sobre uma fixa sobre implante, né? No caso, eu escolhi uma fixa de 3 elementos, 3 implantes, e vamos tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Aqui eu já comecei a montar o nosso projeto, já deixei anotado aqui quantos elementos seriam, e no caso, esses 3 elementos são de fato implantes, não temos ponticos aqui dessa vez. Mas se tivéssemos ponticos, como eu já havia falado para vocês, eu praticamente não trabalho com coroa anatômica. Sim, é possível trabalhar com ela. E sim, eu vou mostrar como trabalhar com ela dentro do Exocad, mas eu vou mostrar nesse momento a forma como eu faço as minhas fixas. Começamos com enceramento anatômico. Vamos dizer que é uma fixa sobre zircônia, o que de fato dessa vez foi. A parafusada, digitalização do escambore, isso para malhas que nós temos diferentes, né? Eu já vou trocar a espessura mínima aqui, que a gente já sabe que eu utilizo 0,4 e o espaço de cimento em 0,05. Ah, uma coisa muito importante que eu não fiz, quando a gente clica novamente, não, eu não tenho um projeto pronto disso, então a gente vai ter que fazer ele digitalmente, certo? Então, vamos lá. No caso, 25, 26, 27, com o Ctrl e o botão esquerdo, eu consigo adicionar esses elementos sem ter que fazer eles manualmente, um por um, ou eu simplesmente consigo arrastar. Como é uma múltipla antirrotacional, a gente tem que colocar os conectores, né? Aqui automaticamente o antagonista já está feito. E aqui do ladinho, vamos para os dentes adjacentes. E moldagem digital. Vamos salvar e desenho. Conforme as dúvidas vão surgindo, vocês podem me mandar no particular, não tem problema nenhum, ou podem até escrever lá no YouTube, que assim eu consigo dar uma atenção. Acho que aqui vai ficar melhor. Isso. Eu consigo dar uma atençãozinha para vocês. Aqui eu deixei o projeto embaixo, mas eu deixei os arquivos. No caso, fica aparecendo o arquivo do nosso paciente, o seu Luiz. Aqui tá pedindo pra gente a maxila, os meus cambores da maxila e a mandíbula. Ai, a orientação sempre na vista axial oclusal dos elementos que a gente está fazendo. E nesse caso, como que funciona quando a gente recebe um escaneamento? E principalmente se formos nós que formos fazer o modelo. Pessoal, só confeccionem os modelos quando vocês tiverem a informação e vocês tiverem o análogo em mãos. Isso faz com que, se por acaso o dentista te informou errado, a informação veio errada para você de qual análogo que é, quando chegar esses análogos, você visualizar ele, com o tempo você vai saber se está errado ou se não está errado. Então, se você é de um laboratório e confecciona os seus modelos antes dos análogos, recomendo que não façam isso. É aquela velha máxima: o trabalho só entra em produção depois de todas as informações em mãos. Já tem os análogos, já tenho quais são os T-base, variobase, link, UCLA e etc., que vão ser feitos. Já tenho cor, já tenho expectativas alinhadas com o dentista, tá bom?
Não façam trabalhos com metade das informações. Condicione os seus dentistas, seus laboratórios que mandam as coisas para você, a enviarem essas informações no momento que eles enviam o STL, tá bom? Torna o trabalho muito mais fluido e muito mais fácil. Aqui, mesmo que, nesse caso, como numa fixa, e mesmo que eu não soubesse o implante, que o dentista não tenha me falado, eu sei que isso é um neodente, por causa do formato do escambore, tá bom? Com o tempo, vocês acabam pegando algumas coisas. A gente tem uma biblioteca para isso, que é a Direct Blue, e aqui ele está informando, ele é um mini pilar 4.1, um intraoral. Use mesmo assim e a gente vai diminuir essa área de informação aqui. Ele está pedindo dente 25, então no 3.2 você vai clicar em cima e vai clicar com o botão CTRL para melhor ajuste. Ele só dá um melhor ajuste quando a gente clica com CTRL. Se a gente fizer só isso aqui, ó, isso aqui não tá ajustado, pessoal. E isso aqui sim, botão esquerdo e o CTRL ao mesmo tempo, em que aparecem essas cores assim, ó. E lembra que a gente falou que quanto mais esverdeado, mais azul, mais linkado está. Então é isso aí. Outra coisa muito interessante desse caso, embora seja uma fixa, o doutor ele fez um escaneamento aqui com os tampões. Então a gente vai ter que recortar aqui e como a gente pode ver, não tem um condicionamento gengival. Não vai ser hoje que a gente vai falar sobre o perfil de emergência, hein? Perfil de emergência vai ser provavelmente um dos últimos assuntos, porque vai demandar tempo e tem várias coisas para falar sobre ele. Provavelmente vai ser um vídeo de uns 30 minutos, mais ou menos, quiçá 40. Então, aqui a gente tem o editor de dados. A gente pode limpar um pouquinho essas malhas, né? Não tem a mínima necessidade de trabalhar com essas malhas dessa forma. A gente já pode recortar isso aqui também, ó. Isso aqui provavelmente é o cicatrizador, tá, pessoal? O doutor, ele escaneou essa malha antes de escanear com o Scambori, justamente pra gente ter duas malhas separadas. Então, acabou pegando parte desses tampões. 0,079, lembrando que é um escaneamento intraoral, então até 0,2 tá ok. E se você tem problema de oclusão, de suas coroas ficarem muito altas, provavelmente é por causa disso. Porque o paciente ele mordeu muito de leve e quando ele vai de fato morder, ele sente essa diferença de tamanhos. Modo simples. Lembrando que eu não estarei me detendo na anatomia, pessoal. Eu vou estar só me atendo ao posicionamento desses elementos. Outra coisa muito importante, sempre que a gente tiver fixas, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma fixa pequena, uma fixa grande, a gente tem que prestar atenção onde estão saindo os nossos canais de parafuso. Ah, sim, é um problema quando o canal do parafuso ele tá saindo na vestibular. Sim, é um problema quando ele está saindo na vestibular, mas é um problema muito maior quando os nossos canais de parafuso eles estão saindo em ameias. A parte onde há os implantes são partes fragilizadas, onde tem menos material, é onde mais ocorrem as quebras. Então, sempre evitar
peças em que os implantes saiam em ameias, para não fragilizar essas peças e para a gente não ter um problema de fratura posterior. É melhor, é melhor pegar e ajustar um pouco o tamanho, as proporções dos elementos e fazer dentes mecanicamente estáveis do que a gente fazer um dente que não vai durar, não vai durar. Vai quebrar, vai fraturar em algum momento, até mesmo por conta da oclusão. Essa ferramentinha aqui para cortar ali a nossa anatomia, deixar ela já cortadinha. E sempre venham de vestibular, né, gente? Pra ajustar aqui esses elementos. Eles não podem também estar muito discrepantes do que a gente está fazendo, né? Tem que ter uma coerência também. Aqui é bem onde fica cortado, ó. Base dos abutments. Um pouco polêmico, porque eu simplesmente zero isso aqui. Eu vou mostrar outras formas de fazer, tá? Mas eu deixo zerado. Os meus bordos não cortam. Não tenho problema de fratura nisso. Isso depende bastante da frisadora que vocês estão utilizando. Pessoal, quando a gente está falando em enceramento anatômico, vocês viram que eles não adaptaram. Então, aqui esse é o momento em que a gente vai ajustar um pouco esses elementos, terminar de anatomizar eles, para justamente deixar prontinho para receber para adaptar essas coroas, né? Como eu disse, não vou me deter muito nisso, tá? Visto que não é o objetivo desta aula, vamos ter uma aula específica que eu vou falar sobre a anatomização de elementos, tá? Mas assim, confio no potencial de vocês que vocês não vão deixar esses elementos assim cortados dessa forma, né? Até porque isso gera quina. Então tem que suavizar, tem que reanatomizar isso aqui, tá bom? Uma coisa muito importante que não fiz até agora, salvar, né? A gente tem que salvar esse, esse projeto conforme a gente vai fazendo. Porque se o computador desliga, se por acaso crash em algum momento, se dá um bug no sistema, vocês vão perder tudo isso se vocês não salvaram. Vamos dar um seguir. A modelagem vai falar que a gente não fez aproximar, vamos fazer aproximar. Só para não dizer que a gente não fez. Fazer as proximais. E a oclusão? Dá pra fazer oclusão também. Não vai mudar muita coisa nesse caso. E aqui, pessoal, ele vai nos pedir as bases do nosso ensinamento virtual. Vamos aplicar. Eu não modifico essa base. Vou mostrar para vocês depois, em outro momento, para que exatamente ela serve e como de fato modificar ela de uma forma viável. Estou aparecendo de óculos aqui pela primeira vez, vocês estão vendo o reflexo do computador pelo meu óculos. Gerou a base do nosso ensinamento, vamos dar um seguir. Eu não modelo, eu definitivamente não modelo. E aqui, pessoal, a gente tem duas opções, ó. A gente tem a opção de só colocar o nosso conector, tá? O que aqui acho que não seria um problema, porque essas peças estão bem juntinhas. O maior problema é quando a gente tem peças muito grandes e ficam aquelas ameias, aqueles black space gigantescos aparecendo, que é muito difícil de fechar. Então, aqui eu até recomendaria colocar os conectores. Outro motivo pelo qual eu usaria os conectores é o fato que não temos ponticos, certo? São todos implantes.
Mas, para satisfazer a curiosidade de vocês, vamos sair do modo assistente, vamos ir no modo expert e vamos para desenho da gengiva. Nós já fizemos a base do nosso encerramento, então a gente vem aqui e a gente vai desenhar uma gengiva virtual. Não precisa ser muito certinha, tá? Porque a gente vai ter que modelar isso. Ela demora um pouquinho. Eu não mudo, nesse caso, eu não mudo espessura de base, não mudo espessura de cervical, não mudo suavizar também. Aqui, ó. Criou uma gengivinha. Vamos vir aqui embaixo, ainda no modo expert, e a gente vai modelar ela. Vamos tirar a visualização de espessura, a espessura da gengiva idealizada, e a gente vai dar uma modeladinha nisso aqui. Como eu ainda mantive a base, o limite fixo, ó, vocês vão ver que eu não consigo, de fato, modificar a base ali embaixo, só que tá acima da gengiva. Então, a partir do momento que eu desativo isso, eu consigo, de fato, mexer. E aqui eu vou tirar da frente, né? Porque eu só quero o conectorzinho atrás. Quando eu quero uma peça mais robusta, eu uso o enceramento, certo? E aqui é basicamente modelagem. Aí, perfeito. Deixa eu só tirar aqui, rapidamente. E é isso. Como a gente está usando o enceramento, eu só recomendo a vocês que venham aqui apagar reconstruções e apaguem essas peças de conexão, tá? Para não atrapalhar depois. Ainda no modo expert, a gente vem aqui embaixo, ao invés de vir em conector, a gente vai vir em gerar encerramento virtual. E a gente vai deixar gerar esse encerramento, né? Lembrando, quanto mais certinho você deixar aqui, menos você vai precisar mexer no enceramento. Porque a partir do momento que você faz o enceramento, é isso. Ele vai unir essas peças e você tem que trabalhar em cima delas. Então, se você tem o original certinho e você precisa desfazer esse enceramento em algum momento, já ajuda bastante. Gerou, gerou nosso enceramento. Aqui a gente poderia já ter cortado um pouquinho, mas basicamente é isso. A nossa área basal é a área que mais fica danificada, mas a gente tem alguns subterfúgios para que não fique assim. Mas é uma coisa tão simples de fazer que eu não me detive em ajustar. Vou ajustando. Eu deixo transparente justamente para poder ver a região onde essa gengiva está entrando dentro do meu modelo. Não é para deixar buracos, tá, pessoal? Aqui para ir mais rápido, ó, assim, eu estou usando o Shift e o botão esquerdo. Eu vou fazer um videozinho só sobre esses detalhes, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal de demonstrar ao mesmo tempo. Aqui eu só tô suavizando um pouquinho para não ficar muito feia a nossa peça.
Tentem não deixar essas regiões negativas aqui, tá, gente? Sempre reto ou, no mínimo, num formato que não fique retentivo. Aqui eu quase fiz um ombro cerâmico, basicamente. E aqui vai ser depois por anatomia, né, pessoal? Ajustar essa área interna, basal ali da gengiva, para não ficar expressivamente apertado na gengiva do paciente. Porque assim, vocês têm que entender que aqui no software, o software aceita, ó, o software ele aceita tudo, pessoal. Mas o paciente tem gengiva ali, tem osso, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gengiva não aceita tudo. Se tiver um osso embaixo, vai bater, vai doer, talvez essa peça não entre. Então, assim, tem que fazer o mais aliviado possível na área dentro dessa gengiva que a gente está fazendo, tá bom? Senão a gengiva também ela fica isquêmica, ela vai esbranquiçar, ela vai doer e a peça não vai ficar boa de fato, né? E aqui é pura anatomia e ajustar o que precisa ser ajustado, tá bom? Mas basicamente é isso. Ó, nesse caso de fato, no original também ficou saindo na vestibular aqui. Acho que eu até joguei um pouquinho para fora esse dente para não ficar tanto. Isso aqui foi uma das coisas que eu acabei chamando atenção no primeiro projeto. E a gente jogou esse dentinho um pouquinho para fora. Mas sempre que vocês tiverem uma fixa, um elemento, qualquer coisa, e estiver saindo na vestibular, conversem com o dentista ou laboratório. Ah, doutor, então, elemento tal, implante tal, manda uma foto assim, ó, tira um print daqui e mostra, ó, o elemento tal, ele tá com o canal do parafuso saindo para o vestibular. Mantemos dessa forma, vai querer trocar o componente. Se é um link metálico, você gostaria que eu fechasse esse canal do parafuso? Vou fazer um videozinho também só mostrando como fechar esses canais de parafuso, tá bom? Tem duas formas que eu utilizo, dependendo do implante. Mas basicamente, ó, vamos dar um OK. Assistente. Podemos voltar para o nosso assistente. Desenho do canal do parafuso. Lembrem-se, eu só deixo ativado, nesse caso, como está, ó. Outra hora eu posso mostrar isso aqui numa peça estratificada, como eu deixaria. Eu só deixo ativado se a gente precisa fazer uma chaminé. Se não precisa de chaminé, desliga isso aqui, não tem necessidade. Dá um seguir. E a nossa peça está confeccionada. Isso aqui que eu tava falando para vocês, ó, pessoal. Sempre cuidar para não sair em ameias, ó. Tá quase na meia. Esse implante aqui, ó, a gente poderia ter puxado um pouquinho mais esse dente para ficar dentro do implante, certo? Aqui até cortou um pouquinho, ó, do dentinho do lado. Mas isso aqui é uma peça quase fragilizada. A gente pode aumentar um pouquinho mais esse elemento para não sair aqui, para não ficar tão próximo da meia, certo? Que essas aqui são áreas, ó, são áreas fragilizadas, tem pouco material ali. É uma área de quebra, certo? Procurem não deixar assim. Bom, então, esse foi o nosso vídeo de uma fixa sobre implante. Aqui tá para projetar o modelo. Como eu disse em outros vídeos, farei todas as projeções desses elementos, os projetos, os modelos de fato. Em outro vídeo, eu vou juntar todos esses casos, eu vou fazer outro vídeo só sobre os modelinhos, como que eu confecciono cada um deles, tá?
Então, esse foi o 10º vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me mandem lá no Instagram. Pode ser no particular, no direct. Mandem lá no YouTube mesmo, tá bom? Até a próxima.